assim como Deus o fez. Todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, despidos de qualquer máscara, nos apresentamos diante do Senhor. Para quê? Para contemplar a sua glória. Do Senhor. Vamos para o capítulo 4 agora, por gentileza? 2 Coríntios 4, de 1 a 5. Vamos ver a sequência então desse texto. Por isso o quê? Falando a respeito desta glória, por isso, tendo este ministério. Vamos lá. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Aquilo que encobre a vergonha. Rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Preste atenção aí, queridos. Olha só o que esse texto está falando. Nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade. Nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Próximo. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Para os que se desviam, para os incrédulos que está encoberto. Próximo. Nos quais o Deus deste século, Deus ali está com letra minúscula, né? O Deus deste século, ou desse mundo, perdão, o Deus desse mundo, como está escrito, outras versões falam o Deus deste século, século presente, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Próximo. Porque não pregamos a nós mesmos. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Cristo, como Senhor, e a nós mesmos como servos de quem? De vocês. Vocês, irmãos, vocês que estão aqui, igreja, servos uns dos outros, por causa de Jesus, por amor de Jesus. Assim como ele se fez servo. Ele era rico e se fez pobre. Ele era rei e se fez súdito. Para que através então desse amor, hoje nós estivéssemos aqui, sentadinhos, bonitinhos, num local aconchegante, diferente desta passagem, desta data, quando esse livro foi escrito. Esses homens, queridos, não tinham esse conforto, o condicionado deles falhava de vez em quando, certo? Quando eles falavam para uma multidão de pessoas, o da ponta lá, da fila de trás, não ouvia assim com tanta perfeição quanto nós ouvimos hoje. E mesmo assim, essas palavras chegaram até os dias de hoje. Eu imagino que nós, né, com todo este recurso que nós temos, essa palavra também vai durar pelo menos mais de 2000 anos, né? Eles não tinham recurso nenhum e isso aqui chegou até nossos dias. A palavra diz que nós faremos coisas maiores do que aquelas que foram escritas. Não é o que estou falando, queridos, está escrito.
Então, diante desse texto que nós lemos, o título então dessa mensagem é: Do Senhor vem o entendimento. Do Senhor vem o entendimento. Por quê, queridos? Porque nós lemos ali que existe um Deus, um adversário, um espírito maligno que cegou o entendimento. Cegou o entendimento. E hoje, queridos, quando nós pregamos a palavra de Deus, não apenas nós fazemos uma pregação. Eu não estou aqui apenas para pregar para vocês. O intuito de estarmos aqui é que isso seja muito mais do que uma reunião. A intenção é que isso seja um encontro, onde através desse encontro nós possamos ter a nossa mente renovada, através da palavra. Não das palavras de um pregador, de um pastor. Não, da palavra de Deus, que nos foi deixada. O texto que nós lemos fala que nós não pregamos a nós mesmos. Ao menos aqui não fazemos isso. Queridos, toda vez que existe um encontro, esse encontro ele tem um único motivo: revelar o Senhor através de Cristo Jesus. Não revelar a minha pessoa, a minha beleza, aleluia, a minha beleza física, a minha cabeleira. Não, não é isso. Certo? Revelar o Senhor através da palavra. E queridos, por mais bonito que seja o lugar, o local, por melhor que seja o louvor, por mais profissional que sejam os músicos do louvor, a intenção não é fazer show. A intenção, queridos, é promover o encontro. Se esta reunião que nós estamos tendo aqui não é capaz de promover um encontro, isso aqui não serve para nada. E esse encontro, queridos, não é só para eu me encontrar com meu irmão, para abraçar meu irmão, ai que bonitinho que você está, que perfumadinho que você está. Não, não é para isso. Esse encontro, queridos, é para manifestar o amor de Cristo. E quando eu manifesto o amor de Cristo pelo meu irmão, eu não presto atenção na forma como esse encontro acontece, essa reunião acontece. Não importa se alguém desafinou no louvor, ou se alguém cantou tudo certinho e tal. Essa preocupação da nossa mente não é necessária. Certo? Se lá na recepção, quando eu entrei na igreja, o casal ou os casais que estavam ali me receberam assim com um sorriso, né, que estava lá na nuca quase assim, ou se só me cumprimentaram, não importa. Eu não vim aqui para receber sorriso de ninguém. Eu vim aqui porque eu quero ter um encontro. E este encontro é um encontro com Ele, com o Espírito Santo. Naturalmente, nós manifestamos amor uns pelos outros. Mas se eu não recebi aquele abraço apertado que eu esperava receber, se eu apenas fui cumprimentado quando eu cheguei, queridos, isso não vai jogar no ralo do banheiro o encontro que eu vou ter com o Espírito Santo. Eu preciso crescer, eu preciso ter a minha mente transformada, para que esta reunião, de fato, exerça um poder na minha vida. E este poder, ele faça com que eu me liberte inclusive de mim mesmo.
das minhas crenças, dos meus problemas que eu trouxe e deixei ele na porta da igreja quando eu entrei. Me liberte dos meus sofismas, das minhas fortalezas, de tudo aquilo que, por algum motivo, ainda contribui para que eu pense que, poxa vida, mas lá naquele lugar lá só estou vendo ali 2, 3 meninas cantando. Não tem músico. Cadê os músicos da igreja? Nós temos aqui uma orquestra celestial. Aleluia, né? Certo? Então, queridos, se eu vou a algum lugar olhando a falta, o que não tem, eu estou perdendo uma grande oportunidade de voltar os meus olhos para aquilo que de fato existe. E, queridos, eu fico imaginando, eu não vou me colocar no lugar, né? Até porque se eu fizer isso, vocês vão todos correr para suas casas. Eu fico imaginando o empenho, o esforço das meninas aqui do louvor, certo? Porque quando se canta num grupo, numa banda, né? Seja lá o que for, onde você tem o ritmo, o compasso, tudo fica mais fácil, mais simples. Eu não sou cantor, mas eu ouço, né, os cantores comentar sobre isso. Existe um ritmo, então você segue aquele ritmo. Agora, quando não tem esse ritmo, fica de uma certa forma mais difícil de fazer. E mesmo assim elas fazem. E fazem por quê? Para aparecer aqui na frente? Não. Fazem por amor nosso, pela nossa vida. E eu preciso então, queridos, encontrar uma maneira de ter esta clareza de que toda vez que eu venho a esse lugar, eu venho por quê? Porque eu creio que o Espírito do Senhor está nesse lugar. E através desse Espírito, eu me deixo ser tratado e lavado pela palavra. É interessante que eu lembro que há uns anos atrás, né, lá na matriz, lá em Curitiba, por vezes, né, nós participávamos do grupo de serviço e outros grupos, né, tantos grupos, já participamos lá. E, e a recepção ali, em alguns momentos, né, tinha até dois cultos, né, um culto às 4 da tarde, 4h30, sei lá, outro às 19 horas, ou 4 e 18h30, não lembro mais, né? De manhã e 2 da tarde, isso, muito bem. E o pessoal do grupo de serviço tinha que correr, tinha que ralar. Não era essa tranquilidade que a gente tem aqui, né? Era power o negócio. Aí um dia, né, chegou uma irmãzinha e falou assim, tava os casais, né? Nós ficávamos em 4 casais na recepção, né? Aí a irmãzinha chegou e falou assim, cumprimentei, né? Muito bem-vindo, em nome de Jesus, seja muito bem-vinda, e já meio que facilitando para ir de uma vez, porque tinha uma fila assim, né? Ela parou assim, posso te pedir um abraço? Eu, claro, irmã, claro. E agora? Né? Eu espero ela me abraçar, eu abraço primeiro, como é que eu faço? Aí eu fiquei meio assim, aí eu abracei a mulher deu um abraço e ficou ali, aquele abraço. Queridos, aquele texto que Jesus fala, de mim saiu o poder. Eu tenho certeza que aquela pessoa, nem sei quem é, ela teve a sua vida transformada naquele momento, por um abraço. Uma dessa, ela só foi até ali buscando isso. Se não fosse um abraço meu, seria de qualquer outra pessoa. Ela precisava de um abraço. E eu confesso que eu não sou muito
hábil assim para abraçar as pessoas. A minha esposa distribui abraços, eu não. Certo? Mas existem momentos que as pessoas, talvez por uma carência, elas precisam disso. Certo? Precisam de um sorriso, precisam de, ai, como você está linda. Ou lindo, né? Precisam de um elogio. Precisam que alguém passe a mão na cabecinha dela. Certo? Queridos, existem pessoas que conservam carências. Por que essas carências ainda existem? Porque não tiveram o seu entendimento transformado. Que a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Principalmente dos incrédulos. Então, enquanto eu não creio que a palavra de Deus, ela lava o meu espírito, e que ele já nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus, eu ainda vivo alimentando essas carências na minha vida. E que bom que essa pessoa ela foi até a igreja buscar um abraço, né? Poderia ter ido em qualquer outro lugar. Então ali ela teve um abraço santo. Né? Santo por quê? Porque daí ela foi conduzida para o templo e tal, e a multidão foi empurrando para o templo ali e tal, e ela ouviu a palavra naquele lugar. Certo? E nós estamos aqui. Será que eu ainda trago comigo algumas carências? Alguns sofismas, algumas fortalezas? Falam assim, não, se aquele pastor não está de terno, então semana que vem eu não venho no culto. Talvez no inverno, né? A gente use um terno assim, algo mais aquecedor, né? Hoje não precisa. Mas, queridos, tudo isso são coisas criadas, inventadas pelo homem. Quando Jesus andou nessa terra, ele pregou o amor. Ele pregou a liberdade. E liberdade, queridos, é quando eu entendo que ele me fez livre. Não que eu sou livre por natureza. Não. Por natureza nós éramos servos. Pertencíamos a um império das trevas. E trevas, querido, não é só escuridão. A gente pensa assim, trevas é um lugar escuro. Não. Trevas tem a ver também com ignorância. Pessoa ignora, ela desconhece, ela está em trevas. Ela precisa então ter a luz do evangelho sobre a vida dela. E isso só vai acontecer quando algum de nós aqui, levar essa luz até essa pessoa que ainda está em trevas. Por quê? Porque desconhece a verdade. Hoje foi falado aqui sobre esse projeto, né, de evangelismo e tal. É uma oportunidade de levarmos a luz verdadeira até algumas famílias, até alguns lares aí. Nós temos então essa oportunidade. Amém? Muito bem. Vamos ver agora ali no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7. Lucas 2, de 1 a 7. Olha o que diz aqui, queridos. Naqueles dias foi publicado um decreto, naqueles dias qual? Fala sobre o nascimento de Jesus aqui, né? Foi publicado um decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população do reino, não, do império, para recensear-se. Então, ia acontecer ali um recenseamento. Próximo. O primeiro recenseamento,
foi feito quando Quirino era governador da Síria, em torno de 8 a 10, né, antes de Cristo ali, tá? Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então o sujeito nasceu aqui em Joinville, ele precisava vir para Joinville para se participar então desse recenseamento, né? José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, onde ele estava, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa daquele lugar e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança, de ela ter o seu filho. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria daquela cidade. Até aí. Queridos, esse texto nos fala, já falamos várias vezes sobre isso, né? Aliás, esse texto é muito lido normalmente assim, próximo ao Natal, fala sobre o nascimento de Jesus. Mas o que eu quero incluir esse texto nessa mensagem de hoje? Cujo texto é: Deus nos dá um entendimento. Esse texto, queridos, ele nos diz que houve um determinado momento onde se decretou que todas as pessoas precisavam passar então por esse recenseamento. E José então pega a sua mulher, Maria, grávida, já próximo aos dias de dar à luz, coloca ela em cima de um jumento, né? Não tinha ali uma carruagem confortável, tá? Era um jumentinho mesmo, certo? Coloca ela em cima desse jumento e segue caminho até a cidade da Judéia, de Belém, ali como fala, né? E os dois então seguem viagem. E não deve ter sido uma viagem muito confortável, né? Uma pessoa normal fazer uma semana, 6, 7 dias em cima do lombo de um burrinho já não é muito confortável. Imagina uma pessoa grávida. Grávida e já no 8º, perto do 9º mês, né? Então pensem vocês como é que foi essa viagem. Ainda bem que ela era convertida, então ela não foi reclamando assim, né, dos solavancos do burrinho ali e tal, né, da falta de conforto, né? Ela não deve ter reclamado, ou espero que não, né? E chegando então eles nesse lugar, ela teve o seu filho. E como não tinha lugar para eles na hospedaria da cidade, então eles foram para um estábulo, um lugar onde se colocavam os animais. E nesse lugar ela teve o seu filho. E a palavra diz, a história bíblica diz, que ela teve o filho, enrolou ele em panos e deitou o menino em uma manjedoura, ou seja, em um coxo onde os animais comiam. Certo? Queridos, não poderia haver um momento mais sublime da história para Jesus ter vindo ao mundo do que em uma época de recenseamento. Recenseamento, queridos, ele tem um único motivo, que é para provar que a pessoa existe, que ela está ali, se a pessoa é de verdade ou se a pessoa é de mentira. Se o camarada existe ou se ele não existe. Se ele de fato é ou se ele não é. Se a pessoa é verdadeira ou ela é uma farsa, uma fraude. Hoje o INSS pede prova de vida para as pessoas, né? Por quê?
Porque tem pessoas com 120, 150, 180 anos recebendo benefício. Né? Olha como a longevidade está crescente aí, né? Estão lá recebendo benefício. Então, para isso existe a prova de vida, ou seja, uma espécie de recenseamento daquele órgão, né? Nesses dias, o recenseamento ele tinha um outro motivo. Era para saber qual era o tamanho da população, para que, então, o imperador, o império, arrecadasse os impostos. As pessoas precisavam pagar imposto. Então, se o camarada está vivo, ele tem que pagar imposto. Para isso servia o recenseamento naqueles dias. E Jesus, então, vem ao mundo exatamente neste momento. E Jesus ele veio ao mundo com um propósito, queridos. Para distinguir aquilo que é verdade, obrigado, daquilo que é mentira. Aquilo que é certo, daquilo que é errado. Ele veio para trazer uma divisão entre a lei e, a partir daí, a graça. Para isso veio então Jesus. Nesse momento da história. E queridos, nesse contexto todo que nós estamos vendo, quando nós falamos de nascimento de Jesus, a gente faz assim, a nossa mente, né, ela flui e começa a enfeitar, você acha assim, não, era um lugar bonito ali e tal, né, um lugar aconchegante, afinal de contas, hoje, quando uma mulher tem um filho, né, então a família, o marido e tal, preparam um lugar para receber a criança. Arrumam o quarto, arrumam o bercinho do bebê, né, aquela pilha de fraldas descartáveis, né? Eles não puderam levar as fraldas descartáveis porque não tinha lugar no burrinho ali, no bagageiro do burro estava ocupado. Então a fralda descartável ficou lá. Só que com Jesus foi diferente, queridos. Quando ele nasceu, não tinha nada disso. Tanto é que para ele ser colocado dentro de um coxo, a tal da manjedoura, foi preciso enrolar ele em panos para que ele fosse colocado ali dentro, senão ele ia ser colocado na madeira. E ele foi colocado na madeira. 30 anos, 33 anos depois. Ele foi pregado numa cruz. Queridos, quando Jesus veio ao mundo, ele veio exatamente para trazer uma divisão entre aquilo que era verdade, crenças, e aquilo que era, aquilo que era mentira, crenças, e aquilo que era a verdade. Jesus ele veio para provar que era sim possível você viver por amor e não apenas na lei, mas no amor. Amor de Deus pela sua vida. Amor de Cristo. Este amor, a palavra diz que ele nos resgatou do império das trevas, onde nós estávamos em trevas, e nos transportou então para um reino. Saímos de um local onde habitava um tirano, império, e todas as pessoas pagavam impostos para esse tirano, e vem então Jesus e paga o preço em nosso lugar. Jesus pagou o preço. Vem então Jesus e decide pagar o preço
pela minha vida e pela sua vida. Tem um texto aqui, queridos, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. 2 Timóteo 2, 7. Vamos ver o que a palavra diz. Olha só. Paulo falando nessa carta, né? Ele diz assim: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Pense bem no que está sendo falado. O Senhor dará compreensão em todas as coisas. Todas as coisas que ele acabava de dizer. Paulo, falando a Timóteo. E queridos, quando nós temos então a palavra de Deus e nós desenvolvemos o hábito, a prática de buscar na palavra de Deus a suficiência para a nossa vida, essa suficiência é aquilo com que nós nos alimentamos. Eu estou olhando ali porque a imagem lá está piscando, ainda bem que aqui não está. Né? Queridos, pense bem no que acabo de dizer. Palavras de Paulo. Porque ele, o Senhor, nos dará compreensão sobre todas as coisas. Porém, queridos, para que eu tenha essa compreensão, eu preciso buscar em algum lugar. E este lugar chama-se Bíblia, Palavra de Deus. Através da Palavra de Deus eu encontro compreensão sobre aquilo que é realidade para a minha vida, sobre aquilo que é verdade para a minha vida e aquilo que ainda é uma mentira, aquilo que é falso. Através da palavra, eu consigo então ter esta clareza. Eu consigo ter o meu rosto descoberto através da lavagem da palavra de Deus. Queridos, quando Jesus encontra com Nicodemos, logo à frente desse texto aí que nós lemos, né, no livro de João, capítulo 3, Jesus encontra com Nicodemos e Nicodemos vem então e pergunta para Jesus assim: eu sei que tu é mestre, afinal de contas, ninguém poderia fazer esses sinais aí se não fosse vindo de Deus. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Aí ele chega para Jesus e fala assim: então, o que eu preciso fazer para herdar então essa vida eterna aí que você anda falando por aí? O que eu preciso fazer? E Jesus, com muita paciência, né, eu fico imaginando, né, qual foi exatamente a resposta de Jesus. Quer dizer, qual foi a resposta nós sabemos, né? Mas como isso aconteceu? Então Jesus vai e dá uma resposta para ele, não sobre aquilo que ele queria saber, mas sobre aquilo que ele precisava entender. Jesus vai e fala assim: é o seguinte, é necessário você nascer de novo. Aí ele, mas espere um pouquinho, mas como nascer de novo? Eu já nasci há tantos anos, quer dizer, então que tem que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus fala assim: não é assim o negócio. Não funciona assim. Quem não nascer da água e do espírito não vai entrar no reino de Deus. Primeiro ele fala: se você nascer de novo, você vai ver o reino. Ver, contemplar. Na segunda ele fala: se você nascer da água e do espírito, você vai entrar no reino de Deus. E naturalmente ele não entendeu. Ele não entendeu por quê? Porque os olhos do entendimento dele estavam fechados, cegos.
E a história transcorre, queridos. Por esse motivo, nós entendemos que não é aquilo que eu faço, não é da maneira como eu canto aqui na frente, né? Eu nem canto, né? Não é a forma como eu me apresento, não é a maneira como eu cumprimento uma pessoa ali na entrada da igreja, não é a maneira como eu venho com o cabelo bem penteado, não, queridos. É aquilo que a palavra tem a nosso respeito. É o meu entendimento, a minha mente renovada, a minha mente transformada pelo poder do Espírito Santo através da palavra. E esses ensinamentos, eles estão hoje à nossa disposição. Basta eu querer, basta eu mergulhar nestas águas, que é a palavra de Deus, e aplicar isso na minha vida. Como que eu faço isso, queridos? Tendo um tempo, buscando um tempo, encontrando um tempo, lendo a palavra, recitando, meditando nas Escrituras, meditando na palavra de Deus. Só assim. Aí eu entendo, lá no livro de Romanos, onde está escrito: qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que vontade é essa? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Algo que agrada você, algo que cativa você. Isso é a vontade de Deus para a sua vida. Boa, perfeita e agradável. Ah, mas quer dizer então que existe uma vontade de Deus para a minha vida? Sim. E a vontade de Deus é que você tenha o seu entendimento renovado. Que você seja lavado pela palavra de Deus. Você tenha os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais abertos pelo poder do Espírito Santo. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida. Certo? Aí vem, já falei sobre isso, né? Livro de Colossenses, que fala que Ele, Deus, Ele vem então e nos encontra nesta situação, ainda com o nosso entendimento fechado. Porém, por amor, Ele nos resgata disso e nos transporta para um outro lugar, para o reino do seu Filho amado. E hoje, queridos, nós fomos feitos filhos por herança. E se eu fui feito filho, então eu tenho o direito conquistado. O direito de me assentar à direita do Pai. Então nós somos feitos novamente reis e sacerdotes. Rei por quê? Porque nós temos o governo através da fé em Cristo Jesus. E sacerdote, porque através desta fé eu posso me achegar ao Pai, assim como eu falo com o meu irmão, com a minha esposa, com o meu colega de trabalho. Eu me achego ao Pai e tenho esse momento com Ele. Exatamente o que Adão fazia. A palavra diz que a um determinado momento do dia, Deus ia até Adão. Adão não precisava nem sair da sua casa, lá do jardim, para ir na igreja. Não, Deus é que vinha ter um momento com ele ali. E neste momento, então, ele exercia essa função de sacerdote. Ele tinha um contato com Deus. E esse sacerdócio, ele foi quebrado, foi rompido pela queda. E a palavra diz então que vem Jesus, paga o preço,
sobe na cruz, derrama o sangue dele, purifica este pecado, e através daí ele nos deu então o direito de novamente estarmos frente a frente com Deus. E mais ainda, de nos assentarmos à direita dele, onde é o lugar de Cristo Jesus. E como nós somos coerdeiros com ele, então eu também tenho esse direito de me sentar no mesmo lugar dele, Jesus, à direita do Pai. Não como servo, que eu vou ficar diante do trono, não. Eu estou assentado à direita do Pai, na posição de filho amado, do filho que teve o entendimento renovado, do filho que entendeu que existe um lugar de honra reservado para ele. E este lugar é a direita do Pai. Esta posição que o homem perdeu lá no Éden com a queda, esta posição, ela foi restaurada. E hoje, então, eu ocupo esse lugar. Assentado à direita, isso é uma posição. Não é só um lugar, mas é uma posição. Posição de rei e sacerdote. Amém? Vamos colocar de pé? Quero fazer um momento de oração. Eu gostaria que você, então, se tiver liberdade, coloque a mão no seu coração. Vamos agradecer ao Senhor por este momento, por estarmos aqui, sendo lavados pela palavra, por podermos ter a oportunidade de, através da fé, ter a nossa mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pai Celestial, graças te damos. Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por permitir estarmos unidos neste encontro, Pai. Um encontro onde, através da fé, o Senhor nos revela, o Senhor nos traz a revelação daquelas coisas que lá do alto o Senhor já reservou para nós. Pai Celestial, nós declaramos que cremos no Teu Filho Jesus, cremos no sangue que purificou o nosso pecado. Nós cremos, Pai, que Ele nos resgatou de um local de trevas onde vivíamos e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Nós cremos nisso. E a partir de hoje, Senhor, a partir do momento em que nós temos a nossa mente renovada, o nosso entendimento transformado, nós sabemos que ocupamos esta posição. Assentados à direita, isto é uma posição, a posição em que nós nos encontramos. Pai Celestial, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e enviou o Teu Filho Jesus para pagar alto preço por nossas vidas. E hoje, Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos deu a palavra que nos traz vida, a palavra que nos revela a verdade, a palavra que é viva e verdadeira para as nossas vidas. Pai Celestial, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos o entendimento renovado pelo poder da palavra de Deus. Pai Celestial, tudo aquilo que ainda estava encoberto, agora, a partir deste momento, passa a estar descoberto, como a Tua palavra diz. Cada um de nós, com o nosso rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, sem nenhuma máscara, sem nada que nos impeça. Estamos com o nosso rosto descoberto diante do Senhor, porque nós entendemos que existe mais para a nossa vida. Não uma posição de servos, uma posição de súditos, mas uma posição de filhos, porque Ele, Jesus,
O nosso Senhor conquistou essa posição para cada um de nós. Pai Celestial, declara uma semana de bênção, uma semana abençoada, uma semana de vitória na vida de cada um dos meus irmãos. E por onde eles forem, a tua luz resplandeça através da vida deles, e eles sejam luz e sal nesta terra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.